Nesse vídeo você vai aprender a como animar logos dentro do Adobe Animate. Para começar, clique no menu File New, abre um quadro de diálogo, marque esta opção de HTML Canvas e agora, aqui nas medidas, atribui o tamanho do stage. Em Width, deixe como 189 pixels, na altura deixe 60 e aqui em Frame Rates coloque 30 fps. Com o documento aberto, clique no menu File, Import to Stage e selecione esse arquivo, o fotógrafo.ai. Esse arquivo fotógrafo.ai ele foi desenvolvido no Adobe Illustrator. Quando você importa um arquivo do Illustrator, o Adobe Animate pergunta como você quer lidar com este arquivo. Neste caso, como nós queremos que todos os elementos do logo fiquem em um único layer, marque esta opção de Single Animate Layer. E então perceba que na timeline foi criado um layer. E neste layer tem todos os elementos do logo. Com o botão da direita do mouse, clique sobre o layer que foi criado. Escolha a opção de Duplicate Layers. Com o layer duplicado selecionado, clique no menu Modify e Ungroup. O Ungroup ele é importante nesse caso porque lá no Illustrator todos os elementos foram agrupados. Agora com os elementos desagrupados, clique no menu Modify novamente e clique em Break Apart. Desta forma fica possível criar o efeito de máscara de luz que nós iremos aplicar neste logo. Usando a paleta Color, eu vou clicar aqui e vou escolher uma cor. Vou deixar em Red 255, Green 200 e Blue vou deixar em 0. Agora, clique no ícone de New Layer para criar um novo layer. Clique 2 vezes sobre ele para poder nomear este layer como máscara. E então agora, usando a ferramenta retângulo, desenhe um retângulo aqui fora do stage. Usando a ferramenta Selection e com o retângulo selecionado, eu vou clicar aqui nesta cor em vermelho. Na verdade, o vermelho é indiferente. Eu costumo utilizar vermelho sempre que eu faço uma máscara. Então, vermelho, verde ou uma outra cor, não importa. Com a ferramenta Free Transform, eu vou deixar esse retângulo um pouquinho menor e vou rotacionar ele. Desse jeito. Mais ou menos aqui em 30 ou em 1 segundo, eu vou selecionar todos estes frames dos layers. Clicando com o botão da direita do mouse, eu clico nesta opção de Insert Frames, ou então eu posso utilizar a tecla de atalho F5. O frame é a forma de você determinar tempo de existência destes objetos no stage. Agora, clique no último frame do layer da máscara e pressione o botão da direita e então insira um keyframe. Keyframe é um ponto de modificação, onde eu quero mudar ou um tamanho, ou uma posição, ou qualquer outro tipo de mudança que você deseja para este objeto. Uma forma fácil de você inserir um keyframe é pressionando a tecla F6. Depois de criado o keyframe, arraste o retângulo para o outro lado do stage. Pressionando o botão da direita do mouse sobre os frames do layer da máscara, escolha a opção de Create Shape Twin. Esta opção cria interpolações do movimento do objeto indo da esquerda para a direita, que o próprio Adobe Animate cria. Clique com o botão da direita do mouse sobre o layer da máscara e escolha então a opção de máscara. Neste caso,
a máscara vai exibir o texto em amarelo somente onde o quadrado vermelho passar. Então, dando a ideia que existe um brilho passando sobre o texto. Clique com o botão da direita do mouse e acrescente aí frames em 3 segundos. Isso fará com que o logo fique sem animação por 2 segundos. Passando esses 2 segundos, a animação inicia e dura 1 segundo. Este tempo do logo sem animação pode ser maior ou menor dependendo da quantidade de frames que você acrescentar no final. E agora é só você testar. Clique no menu Control e teste. Então agora vamos fazer a segunda animação. A segunda animação vai ser deste próprio logo. Então, crie um novo arquivo, File New. Deixe a opção de HTML Canvas selecionada e coloque os mesmos tamanhos, 189 por 60 e 30 quadros por segundo. Clique no menu File, Import, Import to Stage. E agora, desta vez, escolha a opção de Animate Layers. Esta opção Animate Layers fará com que cada parte do logo que estiver agrupada venha em um layer. Isto facilita bastante caso você queira animar parte por parte deste logo. E é o que nós vamos fazer. Repare que cada elemento do logo está em um layer. E para fazer a animação, eu vou clicar em cada parte deste logo e vou criar um símbolo. Então, por exemplo, eu vou clicar em, clico no menu Modify, Convert to Symbol. Eu vou deixar o tipo como Movie Clip. E vou fazer isso para a palavra D, para a palavra Sky e para a frase Fotografia do Céu. E para que a animação funcione, é extremamente importante que cada parte do logo esteja em um símbolo. Com o layer do texto In selecionado, clique com o botão da direita do mouse em 30 frames ou 3 segundos e insira um frame. Isto fará com que esse texto In fique visível no Stage por 3 segundos. Selecione o símbolo da palavra D, clique em Color Effects e escolha esta opção de Alpha. Alpha representa transparência. Deixe o valor de alfa em 0. Isto fará com que o símbolo fique totalmente transparente. No frame 20, insira um keyframe. Em Color Effects, atribua o alfa em 100. E aí então ele fica visível. Com o botão da direita do mouse, clique na timeline e aplique a interpolação de Create Classic Twinning para que o Adobe Animate crie aí as transições da transparência. Clique sobre o primeiro frame da palavra Sky e arraste ele para o frame 10. Isto fará com que este símbolo seja exibido a partir do frame 10. Com o símbolo selecionado e também clicando em Color Effects, escolha Alpha e também atribua este alfa para 0. Crie um keyframe no frame 30, ou então 1 segundo, atribua o alfa a 100, para que ele fique todo visível, e em seguida também crie um Create Classic Twinning. Agora, para finalizar, mova o primeiro frame do texto Fotografia do Céu para o frame 25, com a ferramenta Select, clique sobre o símbolo Fotografia do Céu e arraste ele
aqui para baixo do símbolo In. Muito bem. Com este símbolo ainda selecionado, clique no Color Effects e em seguida escolha a opção de alfa e também atribua 0. Aqui no frame 45, insira um keyframe e agora mova o símbolo fotografia do céu para baixo e também atribua no Color Effects o alfa como 100. Para criar as interpolações do movimento e da interpolação do alfa, insira um Create Classic Twin. Note que algumas palavras não aparecem ainda no stage. Isso porque na timeline os layers não estão aparecendo em todos os frames, ou seja, o tempo de execução deles no stage está menor. Então, na timeline você pode inserir frames para que eles sejam visíveis dentro do stage. Então, insira aí uma quantidade de frames que você acha mais interessante. Pode colocar 1 segundo, 2 segundos, 30 segundos ou 10 segundos. Então, insira os frames para que você possa notar essas diferenças. Então é isto, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.